aí, tchê? Fala, pessoal. Ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio Oliveira. E começa agora mais um programa 20 Desenvolver. Hoje, programa especial com a querida coach, palestrante, professora e supermãe Cristina Dantas. Thiago, tem bastante conteúdo aí dessa menina hoje, né? Muito conteúdo, a gente vai ter que sugar tudo que a gente pode nesse momento para compartilhar, porque a Cris trabalha no mercado que a gente fala muito, né? Semana passada nós estávamos aqui com um executivo, com o Fernando, e a gente falou muito sobre os desafios, e é sobre isso que a gente quer explorar um pouquinho mais, e por isso a Cris está aqui hoje, quer entender quais são os principais desafios ou preocupações, medos que fazem os executivos te procurarem, assim, o que tu tem percebido no mercado, na tua experiência? As pessoas que normalmente, quando elas me procuram, elas acabam trazendo coisas muito similares, né? As preocupações, elas se repetem, então elas vêm sempre com as mesmas angústias, com as mesmas... Mudam as pessoas e os problemas são os mesmos. Exatamente, vêm sempre orientadas para o mesmo caminho, embora elas venham trazendo um problema, achando que os problemas que elas têm são únicos, né? Mas na verdade não são únicos, né? E algo que a gente vê muito, de forma muito repetida nesse trabalho de coach, né, com os executivos, é a questão da gestão do tempo, né? Organização, planejamento, que é algo que às vezes a gente fala e acha que é uma coisa simples, mas fazer uma organização realmente de forma estratégica, coordenada para ter um resultado, é algo que não é feito dentro de uma forma espontânea. E essa questão estratégica a gente não aprende na faculdade da melhor forma e na escola também, né, Cris? Então... Quando a pessoa está desorganizada, ela paga um preço muito caro por isso. Né? Muito caro. E às vezes ela não percebe, né, que fazer um pouquinho de ajuste, né, eu sempre falo dentro dos meus processos que são doses homeopáticas. A gente não precisa fazer grandes ajustes. Pequenos ajustes de forma seguida que elas vão ter um resultado muito grande. Então, na verdade, o processo todo ele vem a partir de experimentações. Experimentações, resultado. Experimentações, resultado. E aí, a partir disso aí, um processo de mudança. Né? E que tu fala da questão do pouquinho e ver o resultado, eu acho que isso trabalha muito a questão da motivação interna, né? Porque a gente começa a se motivar quando a gente começa a ver resultado. Sem dúvida. Existe uma preocupação muito grande, meus clientes também é a mesma coisa, muito parecido, eu sempre brinco e falo assim, é que comigo, né? Parece que o dele é o único problema. E às vezes quando ele percebe que existem outros problemas e quando ele vê que tem formas, desde que um passo, né? Não existe milagres, não existem fórmulas mágicas, mas existe um pequeno passo. Entre um passo pequeno e um grande passo, o risco é bem diferente. Claro. Se você dá um grande passo, você pode cair. E se você cair, você não quer fazer mais. Claro. Então, qual é esse pequeno passo para a mudança, para se organizar melhor, né? Claro. Que a gente fala. É que os executivos, eles vêm de um processo de muita pressão dentro das empresas, né? E essa pressão faz com que eles sempre tenham metas meio astronômicas, né? Não são metas pequenas. E aí, quando eles vão olhar para a carreira e fazer a gestão da própria carreira, eles também colocam metas muito altas. E o que eu trago é exatamente o contrário, né? Que eles precisam olhar e fazer passo a passo, exatamente como você falou, para ter esse resultado, para se sentir satisfeito. Não adianta dizer, tu vai ter resultado, faça isso, mexa naquilo, faça daquela forma, porque não adianta a gente dizer, eles precisam vivenciar. Então, algo que eu sempre digo é que diminuir um pouquinho essa perfeição, essa exigência. Expectativa. Exatamente, trazer uma coisa mais viável. Né? Assim, tem que fazer tal coisa, nesse nível não, vamos abaixar o nível, mas eu quero que tu faça. Tem que ser uma meta tangível. E a partir disso a gente vai trazendo. E de novo, né? Todo programa entra essa questão do pequeno passo, né? Existe essa crença de que às vezes até aquele sonho grande, mas não sonho pequeno, e aí tu distorce pensando que para sonhar grande tu tem que fazer uma coisa muito grande para chegar lá rápido. E isso tem a ansiedade que a gente carrega, principalmente eu vejo nos meus processos lá, que quando eu objetivo algo, quando eu quero algo, eu já gostaria de estar lá, né? Claro. Então, por já querer estar lá, eu acredito que eu quero isso da forma mais rápida possível. E da forma mais rápida possível, os riscos são muito maiores. O Thiago sempre traz isso pra gente. Cara, o pequeno passo, ele faz tu não chegar tão rápido num lugar, mas ele vai fazer tu chegar. Claro. O grande passo, o risco é grande, né? Claro. É que a gente tem que tentar fazer com que o coach ele não erre, né? Que ele acerte. Pouquinho ele acerte. Um erro, ele custa muito alto. Então, sempre fazer metas nesse sentido, né? Tu traz um desafio também que é bastante importante, principalmente no meio executivo, né? E me lembro muito, eu trabalhei por 12 anos no mundo corporativo e eu me lembro muito disso, né? Porque nós somos resultados, né? O comportamento humano ele é resultado de variáveis que são internas de quem eu sou e de variáveis externas. E muitas vezes a variável externa ela é muito forte, a gente não pode ignorar que o meio, a gente fala muito assim, não, você tem que ser o protagonista, sim, fato, a gente acredita nisso, mas o meio externo impacta.
E muitas vezes uma parte do processo, ao menos onde eu vejo, eu acredito, é como é que eu lido com este meio, porque o meio eu tenho mais dificuldade de mudar, eu mudo eu, mas como é que eu lido com essas questões, né, com essa pressão que vem de fora? Exatamente, eu acho que aí tu traz um outro ponto bem importante de trabalho que eu te diria assim, que seria talvez o número 2 dentro do processo, que é equilíbrio emocional. Né? Então é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, embora a gente saiba, né, que o processo de coaching ele é totalmente diferente de um processo terapêutico, psicológico, existe sim algumas ferramentas de condicionamento e de melhoria de comportamento em relação ao equilíbrio emocional. Então, quanto menos tu te afeta, quanto menos tu te contamina e consegue ter o princípio do que tu quer e de onde tu quer chegar, menos essa pressão e essas coisas que acontecem externas te afetam, né? Nessa ansiedade, né? Agora trazendo um pouco dessa questão da ansiedade. Quais são as principais ansiedades que tu tem trabalhado, assim? O que tu tem percebido, assim? O que mais tem incomodado? Quais preocupações que surgem? Tem uma coisa muito forte hoje em dia que é a reputação, Ok. né? Como o mercado está muito acirrado, as pessoas muito medo de perder o trabalho, de perder a posição, de daqui a pouco ser desligado. De não ser o bonzão da história. Exatamente. Então, a reputação. Será que eu estou bem? Será que eu tenho credibilidade? Será que eu posso? E aí, a gente vê um feedback do outro lado da empresa, né? Porque quando a gente trabalha com coaching, pessoa jurídica, que é precisamos que essa pessoa tenha um viés um pouco mais equilibrado, seja uma pessoa mais sensata. Novo desempenho, enfim. Ou seja, exatamente. Então, acho que assim, essa preocupação com a reputação, como eles são vistos, né? Como tu disse. Como é que eles são vistos dentro do... Não adianta só eu achar que eu sou isso se as pessoas não acham que eu sou desse jeito, né? Então, uma coisa assim da venda pessoal e que também vincula com outro ponto, que é o que a gente chama em inglês do personal branding, né? Que é a venda da marca pessoal, mas não aquela venda do marketing, porque do showman, né? Não é isso. Bem. Que a gente fala aquela venda... de palco, né? O comercial, né? Mas aquilo embasado em dados e fatos. Porque a questão aqui da venda é vender o que você tem para oferecer. Exatamente. Porque daí é sustentável, né? Porque quando a gente fala de personal branding, e o primeiro passo, né, é bom, olhar para dentro. O que eu tenho de valor que eu posso conectar com o que o mercado está precisando? O mercado, no caso, seria a minha empresa, né? De que maneira eu coloco o meu melhor a serviço de uma organização. E aí entra muito a questão da descoberta, né? Isso. Mas assim, a preocupação é, eu não quero me mostrar de alguma forma falso, né? Nem demais, mas às vezes a pessoa tem aquilo para vender sobre ela. Sim. Mas ninguém sabe. Ou seja, ela é uma baita analista lógica, com planilhas fenomenais, só que ninguém sabe. Mas então aí não adianta, né? Mas aí entra o que tu falou, que na minha opinião, não é um ponto importante, eu acho que é o ponto-chave, o equilíbrio emocional. Porque quanto conteúdo guardado ali sem ninguém saber, quanta coisa importante ali que poderia ser usado de uma melhor forma, contribuir de uma melhor forma. E hoje a gente vê em empresas, ainda, muito, pessoas que disputam e não compartilham, né? Sem dúvida. A mentalidade de silo, uma né? Uma gestão pouco colaborativa. Mas você sabe o que vem muito como um trauma, assim, uma coisa que incomoda essas pessoas? É que eles olham para outras pessoas que não têm valor, que não entregam, que se vendem, né? E falam, mas eu não quero fazer que nem o João, né? O João chega ali e fala isso. Tá, mas não é ser que nem o João, né? Então, elas olham para alguns modelos de pessoas que estão nas organizações, que vendem muito e tem pouco recheio, e elas não querem ser assim. E o que a gente tem que trazer dentro do processo de coaching, como é que eu posso fazer para ser diferente do que eu sou, mas ao mesmo tempo não ser vazia que nem essa pessoa, esse é o ponto, né? Eu acho que aqui já fica um pouquinho da construção do conteúdo que vai ser muito importante para o próximo bloco. A Cris já mostrou um pouquinho aqui para que veio, né? É um ponto que parece que é um problema só seu, mas é de quase todos. Então fica com a gente que no próximo bloco tem construção de soluções. E aí, tchê, sacadinha de hoje, dê sequência às suas ações. De nada vale fazer uma vez uma coisa muito bem feita e parar. Então, se você é daquelas pessoas que vai na academia um dia e para, se é aquela pessoa que pega o projeto e toca uma vez e para, não vai ter sucesso. O sucesso exige um comprometimento diário com o que você faz. E se você quer ter sucesso, tenha sequência. Sequência é a chave e eu tenho certeza disso. Sequência é a chave do sucesso. É com sequência que nós conseguimos ter hábitos que ficam muito mais fortalecidos no nosso sistema e nos ajudam todos os dias a ter os resultados que a gente quer. E até a próxima! Bom, estamos de volta nesse segundo bloco e nós queremos entender um pouquinho
O que tem funcionado, né? Como é que você tem percebido essa virada dos executivos quando eles percebem que, ok, tem um problema, mas também existem possibilidades, existem formas de fazer diferente? Como é que tem funcionado isso nos processos? Na verdade, eu uso bastante uma métrica, né, de criar indicador de resultado para que esses meus coaches vejam efetivamente o número, quanto que eles conseguiram melhorar, como, de que forma eles conseguiram melhorar. Eu acho que uma vez que a gente consegue mensurar isso e eles entendem isso numericamente, eles conseguem passar e mudar de etapa, né? E é claro que a base de todo esse processo é a mudança comportamental. Né? Que ela, teoricamente, ela não é tão exata, mas a gente pode tangibilizar em resultado. Exatamente. Né? Essa é a grande questão. Exatamente, mas assim, sim, sem dúvida, Cristina, eu melhorei a minha gestão do tempo, estou 70% melhor. Pois é, tá bom, como? Me prova. Por isso, isso e isso. Tá, me traz referências de que isso aconteceu. Isso. Então, beleza. Então, deu. Como é percebido pelo outro. Exatamente. De um terceiro, de alguém da equipe, de um par, de um líder. Isso aconteceu. Então, tá. A partir do momento que isso é enfatizado, a gente percebe que aquele cliente começa a mudar o comportamento. Porque ele não quer mais aquele estado anterior. Ele quer o estado novo, que tem, né, a reputação, o entendimento, a compreensão. Então, eu acredito muito que tangibilizando e fazendo coisas métricas traz um pouco mais de tranquilidade de que aquele processo está valendo a pena. Deixa eu passar um cenário para vocês, ver se está acontecendo também. Recentemente, eu estou com 2 executivos que trabalham em empresas que foram compradas por grandes empresas de fora. E o Brasil ainda tem uma mentalidade no processo, né, no resultado. E a gente sabe que as empresas grandes, né, tipo Uber, Cabify, Saint-Gobain, o foco não é no resultado processo, é no resultado pessoas. É no respeito que essas pessoas sentem, no prazer que elas sentem, na importância do trabalho delas. E isso pra gente soa um pouco diferente, principalmente numa empresa gaúcha, né, de base familiar, que é, cara, acorda e faz, não importa o que tu tá sentindo, vai lá e tem que fazer. E aí, o que acontece? Esses executivos acostumados com a nossa cultura caíram no feedback. Uma empresa grande, faz o elemento feedback, e todos rodaram na questão da inteligência emocional, né, de tratar principalmente na inteligência social, de como cobram, de como estimulam, de como motivam. Claro. E aí eu tive que trabalhar com eles, conversação, comunicação, feedback, entendimento, sabe? Unir. Kit primeiros socorros aqui. E todos eles tinham resultados, batiam as metas, mas não é só importante hoje bater meta, importante hoje é tratar bem quem bate meta também. E aí é muito interessante porque né, a gente trabalha com algumas multinacionais e tu diz, elas estão pensando em gente porque agora a gente quer pensar em gente. Não, porque gente é resultado. É muito simples. Eles têm... Essa é uma diferença, acho que, de mentalidade de outras empresas que vêm de fora. É que, para eles, apesar de eles também estarem caminhando nesse processo de desenvolvimento, existe uma clareza maior de que um resultado maior eu tenho com pessoas que estão mais bem resolvidas dentro da empresa. Claro. Porque o que acontece hoje? Cada vez mais nós estamos precisando mais produtividade para ser competitivo. Mais produtividade se dá, entrega mais com menos recurso. Claro. Recurso mais caro é gente. Claro. Bom, então eu preciso de... Antes, onde eu tinha 5 pessoas entregando 5 resultados, agora eu tenho 3 que precisam entregar 5, ou 6 ou 7. Claro, Como é que esses 3 vão entregar mais resultado? Claro. Estando a fim de fazer mais. Claro. E aí não fazendo só o mínimo possível para não ser demitido. É fazendo mais. E eu só faço mais se eu quero, se eu estou motivado. Claro. E aí entra toda a questão de pessoas, tem todo um movimento, né, que antigamente a gente se contratava muito pela competência técnica. Não que agora não se contrate. Né? É a base, né? Se contrata por isso. Né? Se contrata por uma competência técnica e hoje, dentro dos RHs que eu trabalho nas empresas, se demite, sei lá, 70%, 80% por falta de competência comportamental. Ou seja, hoje tem um viés todo de filtros na contratação para que se traga muito mais um comportamento assertivo do que uma competência técnica. Porque a competência técnica, tu vai lá, estuda, faz um curso e tu adquire. E a competência comportamental, que eu acho que é uma base do processo de coaching, tu tem que trabalhar como uma formiguinha. Ela leva um pouco mais de tempo e ela tem uma dose muito pequena de resultado dentro do todo, né? Então, acho que esse é um viés que mudou de 10, 15 anos para trás, né? Que agora não é o currículo, né? É o quanto que aquela pessoa tem essa capacidade. Mas aí o Thiago fala bastante, né? De trabalhar as competências. Só que tudo bem, eu entendo a competência que precisa,
Luísa, mas como é que eu construo essa competência? Voltando, entendendo o comportamento que eu ainda não realizo, repetindo esse comportamento e aí com a repetição comportamental subindo para as minhas capacidades e aí tornando isso uma competência minha, né? Claro, sem dúvida. É muito essa questão da busca pela competência, né? Como você falou assim, ela é mais lenta sim. Né? E a gente fica ansioso, né? O cliente fica ansioso. O nosso processo, o coaching, ele é para acelerar esse processo, né? Que talvez sozinha a pessoa não conseguisse fazer tão rápido. Mas ainda assim, ela tem um tempo de maturação, né? A mudança técnica tu pode botar em brasa, em fogo. A mudança comportamental é em banho-maria. É o passo, é aquela maturação, mas ela pode acontecer com maior velocidade. Sem dúvida. Mas aí eu te trago outra coisa que é o foco. Né? A gente precisa fazer um diagnóstico dentro do processo de coaching muito assertivo, porque às vezes as pessoas vêm com um livro, uma bíblia, né? Isso aqui que eu preciso desenvolver, como se a gente fosse Madre Teresa e fosse resolver todos os problemas do mundo. Tá? No momento que tu consegue fazer um filtro do que é o número 1, número 2 e número 3. Quais são os três pilares que efetivamente a gente conseguindo trabalhar, tu vai ter resultado. E aí esse foco... Tipo pilares de alavancagem, exatamente, né? Aí vai. Né? E às vezes a gente vê algumas pessoas despreparadas que estão focadas em um monte de coisa. Não, mas eu quero me desenvolver nesses 15 pontos. Ou seja, não vai conseguir. Tem a vida toda para desenvolver esses 15. É o grande passo? Esse é o grande passo que a gente estava falando isso, vamos comemorar isso, vamos comemorar esse ponto. Então nesses 6 meses é isso e vamos lá. E vamos em frente e fazer tudo o que tem que fazer sobre isso. Então, a gente tem que mudar um pouco o mindset dessas pessoas para ficar feliz, se realizar e se compensar emocionalmente por esse ponto, entendendo que isso não é pouco. Né? Porque é sempre aquela cobrança que a gente vive. Isso é uma mudança. Né? Isso é uma mudança, isso é muito. E a pessoa, no processo, vai escolher o ponto para iniciar que talvez tenha o maior impacto na vida dela, porque daí já dá um gosto, né? Claro. Assim, esse é o caminho. Mas né? Entende que se for mapeado errado, a gente também tem um processo errado. Ou seja, o quanto que é importante que esse início seja cuidadoso e assertivo. A gente fala que é demorado, mas olha como não é demorado, tá? Todas as pessoas que entram no processo e mudam um comportamento, lá fora, o feedback que já recebem, no momento que mudou o comportamento, é nossa, como tu está diferente. Sim. Então, assim, a ansiedade parece que é grande, mas a mudança ela é rápida. Porque se amanhã eu passar a me comportar melhor com alguma coisa, eu já mudei. O que é fato é que pode ser que esse não seja meu hábito ainda, que a sociedade demore um pouquinho para acreditar que eu sou aquele novo homem. Mas me comportando todos os dias, e aí o pequeno passo, muito rápido, 1 mês, 2 meses, eu mudo culturas dentro de empresas, quando eu mudo o que é feito lá dentro. Né? Claro. Eu sempre digo isso. Depois de 6 meses, então, eu vou mudar, eu vou conseguir. Não é depois de 6 meses. Como é que isso sustenta um cliente durante 6 meses sem ter resultado? Não, semana que vem, quando tu chegar na tua empresa, no teu negócio, tu já tem que ser percebido diferente. Então, eu digo assim, não é o 100%, mas a percepção do que o Márcio falou do diferente já é amanhã. Por quê? Porque eu não vou sustentar, né, algo durante longo tempo sem nenhum tipo de bônus, né? Porque na verdade é isso, né? A construção você não está fazendo a mudança inteira em uma semana, você está fazendo uma ação diferente uma semana e o fazer diferente já tem uma percepção diferente. Mas nós queremos dicas para ver como a gente consegue fazer essa caminhada que vai ficar para o próximo bloco. E aí, tchê, sacadinha de hoje, organize seu dia. É fato que pessoas mais organizadas trazem para o seu dia mais resultado. E tem um método muito legal de organização que eu gosto de trabalhar e gosto de fazer, que é organizar o meu dia. Como que eu faço isso? Todos os dias de manhã quando eu acordo, eu pego um pedaço de papel e coloco nesse papel tudo o que eu tenho que fazer nesse dia. Tá? E o dia vai acontecendo e eu vou riscando. Todas as coisas que eu faço, eu vou riscando. O que é legal é que esse estímulo de colocar no papel o que eu tenho que fazer vai me dando motivação para fazer mais. E quando termina o dia, eu olho aquele papel preenchido e eu fico feliz. Então traga a felicidade todos os dias para a sua vida, organizando o seu dia. E até a próxima. Estamos de volta então no terceiro bloco. Agora a gente quer soluções, a gente quer sugestões e queremos saber então o que você tem feito para ajudar então esses executivos, né, quem está buscando essa ajuda, esse auxílio no coaching, de dar esses primeiros passos, né, para conseguir sentir essa mudança acontecendo. O que tu tem como uma dica que o nosso telespectador pode ir lá aplicar amanhã ou enfim semana que vem no trabalho e já sentir um pouquinho, gostei disso. Uma coisa que eu uso bastante que funciona é o monitoramento diário. Né? Que às vezes fala, precisa de uma ferramenta, não. Pode ter uma planilha ou pode ter mesmo um caderninho que tu escreva todos os dias sobre aquele comportamento, aquela competência que tu quer
perceber e melhorar. Então, aconteceu. Eu quero melhorar a competência, por exemplo, de organização e planejamento. Então, qual que é a competência? Organização e planejamento, que nota? Naquele dia, para aquela competência, eu tenho nota 5, nota 6, nota 7. O que deu certo? O que deu errado? E plano de ação para resolver isso no outro dia. Ou seja, a gente trabalha com planos de ações diários que a pessoa pode monitorar para que ela perceba depois de 21 dias, que é normalmente um tempo da mudança, ou 30 ou mais dias, quais são aqueles comportamentos que elas têm que trazem efetivamente um problema. O que acontece com esse monitoramento diário? Em geral, as pessoas percebem onde estão, né, os maiores problemas delas e elas começam a criar alguns modelos diferentes de tratamento daquele mesmo problema. Cris, tu traz aqui 21 dias, né? Tem um livro que se chama O Único Foco, que fala sobre pessoas de alta performance, né? E por que 21 dias? Pessoas com bastante performance, a gente está falando de executivos, já pessoas que têm gestão, pessoas que buscam resultado. A partir de 21 dias, hábitos se tornam modificados mesmo dentro. Uma coisa que eu fazia em 21 dias já se torna confortável outra coisa. Já pessoas normais, na média, né, a média dessa pesquisa, ficou em 66 dias, a última pesquisa, de as pessoas que querem mudar um hábito precisam ter uma repetição, sim, de alguma coisa que seja diferente, comportamental, como a gente falou, pelo menos por 66 dias. Ou seja, em 2 meses eu posso trocar hábitos importantes. A Cris falou de uma dica importante, né? Eu tenho um trabalho que vem facilitando e funcionando muito, que é assim, ó, se hoje eu não tenho resultado, o que falta em mim, o que seria importante existir mais em mim, né, que esse resultado viria, seja resultado comportamental, seja resultado relacional, seja resultado processual. E aí, eu identificando isso, eu posso fazer uma análise, né, meu estado atual, como que eu estou hoje aqui, posso criticar esse estado atual, inclusive me colocar, poxa, hoje eu deixo de fazer, hoje eu relaxo aqui, hoje eu procrastino, eu tenho preguiça, e sempre aparece isso no trabalho, mesmo com executivos de grandes resultados, existe preguiça. Até porque eles são humanos, né? E aí eu posso construir meu estado atual. O meu estado desejado. Porque se eu sei quem eu sou e isso não está me trazendo resultado, eu preciso ter uma ideia de quem eu quero ser. E é nessa linha que vem essa mudança comportamental. E que eu acho que o que tu falou tem exatamente a ver com o que eu disse, no sentido de que a gente precisa parar para olhar o que efetivamente a gente está fazendo que está dando errado. Né? E o que é o princípio disso? Eu parar 5 minutos e fazer uma avaliação me ajuda a melhorar? Sim. Tu para 5 minutos? Não. Em geral, tu diz, eu não tenho 5 minutos para parar e pensar. Tempo. E no momento que tu faz essa reflexão, da forma que tu falou, ou dessa forma, ou de alguma forma, tu parar e pensar e refletir, tu começa a desenhar, né, o caminho diferente. E tem que ser algo pequenininho de novo. Eu falo muito em doses homeopáticas e ele tem que ser todos os dias. E a questão, porque fala assim, esse parar é a base do desenvolvimento, que é a consciência, né? Claro. E a gente não toma consciência das coisas que a gente faz. A gente vai vivendo, e a gente vai vivendo porque a gente cria os hábitos. E aí você fala, mas tem que fazer isso todo dia? Tem que fazer isso todo dia, porque com a repetição a gente cria novos caminhos neurais. Porque é isso que é o hábito, é o que é um caminho neural que já é aquilo que eu pratiquei. Eu não chego em casa e decido, hoje que lado da cama eu vou dormir. Eu simplesmente pego e deito. Mas é um hábito bom, porque eu não preciso ficar pensando toda noite. Agora tem hábitos que não são bons. E aí como é que eu mudo? Aí na primeira vez que eu vou mudar é difícil? É difícil. Porque eu tenho aquele outro hábito que é um caminho neural que já está percorrido, é uma sinapse pronta. Mas eu quero criar uma nova. Aí primeiro eu me esforço e crio essa nova. E aí eu penso sobre ela. E às vezes a gente não consegue fazer certo na primeira. E aí vem de novo a consciência. Esse exercício de parar. Vamos supor que eu vou pegar um outro exercício de mudança que eu gosto muito de falar, que é a comunicação. Eu quero mudar o meu jeito de me comunicar. Aí eu falei de um jeito que eu sei que não foi o melhor. Eu já estou fazendo o processo, errei. Então pensa naquele momento, como eu faria certo? Isso. O exercício de pensar como eu faria certo já está exercitando o teu cérebro, porque ele já está fazendo sinapses, está fazendo novas conexões. E aí você sempre faz isso, até o momento que você, na hora de falar, você já vai falar o momento certo, o jeito certo. Se condiciona. E é isso. E é um esforço? Mas é que nem aprender a dirigir. Vai chegar um momento que você vai fazer sem pensar da maneira correta ou da maneira que você deseja. Se torna um hábito, o seu de verdade. Jeito Thiago, é um esforço, mas ruim é viver o resultado que você não gosta. Então, olha só, vai continuar vivendo o que não gosta, porque tem que se esforçar a ser quem gosta. Poxa, eu acho que é um esforço muito válido. E aí, por isso que o coaching trabalha valor, né? Porque quando a gente traz o valor por trás da mudança, não só eu sei que eu preciso mudar,
como eu sei a importância dessa mudança na minha vida, como vai refletir meu resultado, como eu vou ser visto, que lá no primeiro bloco a gente falou, reputação, a Cris trouxe, né? Reputação, de repente é o ponto que ela mais trabalha. Se tu não mudar, meu filho, a tua reputação continua a mesma. Ou até pior, né? Porque o cara que é chato hoje, o cara que é mal educado, o cara que não entrega o que precisa entregar, ele não continua sendo ruim, ele fica pior. A curva é para baixo. E sabe por que ele não continua? Porque se ele não fizer nada e o mundo não mudar, ele, na melhor das hipóteses, ele está igual. Na melhor das hipóteses. Mas eu pergunto, o mundo está parado? O mundo não está parado. Então, não fazer nada significa dizer que o mundo está avançando e você está ficando para trás. Então, não fazer nada é uma escolha, mas ela tem uma consequência. Então, é muito isso. Quando a gente fala em mudança e trabalhar mudança, é isso, né? Como mudança comportamental de que forma eu vou me adaptar a essas mudanças que são constantes, eu não consigo reduzir elas vão acontecer. E como é que eu faço essa passagem da melhor maneira possível, né? Como é que eu otimizo essa minha mudança, né? Essa mudança comportamental que você trouxe. Exatamente. Eu acho assim, com esse processo de avaliação diária dos problemas e das dificuldades e das oportunidades, a gente vai de alguma forma fortalecendo, né, quais são os caminhos, porque o que normalmente os clientes me veem, quando vêm a mim, me falam Cristina, é impressionante, eu descobri que quando acontece isso, sempre é assim e isso é assim. Eu mudei pra cá, é impressionante, uma mágica aconteceu. E aí, na verdade, eu digo, mas eu levei 5 minutos todos os dias. E aí a gente começa a perceber o quanto que a gente não para, não analisa, não olha os nossos problemas e que as respostas daquilo tá dentro da gente. E que nós, coaches, nada somos além de alguém que é um espelho que faz a pessoa fazer essa própria reflexão e olhar aquilo que ela não está enxergando dentro de si mesma. Porque muitas vezes essas pessoas já têm isso dentro de si, mas está escuro, está fechado, está lacrado, né? Então, às vezes, ele está me ajudando. Não, eu não estou ajudando, eu estou colocando um espelho para que tu se olhe e se ajude aquilo que tu não está enxergando. Estou caminhando ao teu lado, né? Por isso que o processo de coaching, ele é, antes de tudo, um processo de autoconhecimento, Está lacrado por todo um processo de crenças já formadas, né? Claro. Porque assim, quando eu falo em mudança, eu tenho que mexer em quem eu sou. Então, assim, mas eu sou alguém que eu já tenho resultado. Claro. Mas eu sou alguém que alguma coisa de bom eu fiz. Então, não é questão alguma coisa de bom que você fez, é questão que está vivendo hoje. Claro. Poxa, como o Thiago falou, se ficar parado, o mundo não está parado. Claro. Se ficar parado, vai ficar para trás. Então, preciso me desafiar constantemente para que esse desafio me faça melhorar comportamentos, renovar crenças, atualizar capacidades, competências e aí para frente. Né? Claro, sem dúvida. Bom, tá muito bom esse nosso bloco, dá vontade. A gente nunca sabe quando a gente começa, a gente sabe o que a gente quer falar, mas a gente vai se construindo. Esse é um processo de desenvolvimento, né? Claro. Eu sempre digo, estar aqui é um processo de mudança, um processo de aprendizado. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Vocês. É muito bom a gente ter colegas que trabalham, pensam que nem a gente e acreditam, né, que a gente pode ficar melhor, a gente pode ser uma melhor versão, né? Claro. Então, muito obrigado, quero agradecer aqui. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Mas essa é a ideia do programa, né? Desenvolver algum conteúdo, não que venha pronto, mas que a gente possa falar de coração aqui e com as nossas vivências e experiências. De forma espontânea, né? Para ajudar, né, quem de repente não tem condição de ter uma coach como a Cristina, um coach como o Thiago, mas poder entender que é possível mudar assim. Muda o que você faz hoje, amanhã, tá? Esse resultado já vai ser diferente na sua vida. É isso aí, obrigado, Cris. Obrigada. Obrigado, Cris. Fica aqui mais um programa, né? Um programa que entregou muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento aí, muita competência e fiquem conosco e até a próxima.